Flamengo define venda de Wesley para a Europa somente depois do Super Mundial de Clubes. Vasco da Gama entra na briga com Fortaleza para contratar Davi Luiz para a temporada de 2025. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo aqui no caminho, eu explico. Mas quero pedir para vocês, nessa manhã de segunda-feira, antevéspera de Natal, que começaram a nos assistir, que deixa aquele like esperto. Vocês que não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e continue dando aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui no canal Paraquedista Rubro Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para as informações, né? Empresário de Pablo descarta rescisão amigável com o Flamengo. Meus queridos, o zagueiro Pablo está voltando. O zagueiro Pablo não vai rescindir o contrato com o Flamengo, ao menos é o que garantiu o seu empresário. O defensor retorna de empréstimo após a passagem praticamente sem jogos pelo Botafogo e foi noticiado que o clube buscaria uma rescisão amigável de contrato com ele, já que o atleta está fora dos planos da equipe. Mas essa possibilidade foi rechaçada pelo seu representante. Pablo só jogou 28 minutos pelo Botafogo. Foi bicampeão da Libertadores da América sem jogar em 2022 pelo Flamengo, em 2024 pelo Botafogo, né? Em contato aí com o jornalista Vene Casagrande, o agente de Pablo afirmou que zero chance de encerrar o vínculo com o clube de forma amigável. Isso obrigaria o Flamengo a negociar o zagueiro com algum outro clube, seja por empréstimo ou em definitivo, ou então reintegrá-lo ao elenco de Felipe Luiz, mas é improvável que o jogador chegue a fazer parte da preparação para 2025. É mais um problema para o José Boto resolver, né? Falar em problema de José Boto, que ligou ontem, né, para Davi Luiz, informando que ele não ficaria no plantel para 2025, né? As opiniões, como eu falei no vídeo de ontem, estão aí um tanto quanto divididas, torcedores contra, torcedores a favor da permanência, outros a favor da saída, né? Bom, sendo assim, o Vasco da Gama entrou na briga por contratação de Davi Luiz, o zagueiro que não vai renovar com o Mengão. Davi Luiz aí analisa a proposta para definir o futuro. Além de negociar com Fortaleza, o defensor pode receber uma oferta do Vasco da Gama nas próximas horas. O clube de São Januário ainda debate como enviará a oferta para Davi Luiz, de acordo com o GE. Internamente, não há decisão sobre o tempo de contrato e salário a serem propostos, mas a tendência é que o assunto seja resolvido rapidamente, pois o Vasco tem pressa devido à concorrência. Depois que anunciou o técnico Fábio Carille, o Vasco traçou como meta a contratação de um zagueiro experiente, ou seja, Davi Luiz se enquadra nesse perfil. Além disso, o rival aposta que larga na frente na disputa, já que o zagueiro mora no Rio de Janeiro e não precisaria procurar casa e nem fazer mudança. Lembrando que o Gui, né, na semana passada, aquele vascaíno que foi eleito aí o melhor torcedor do mundo pela FIFA, pediu a contratação do zagueiro. Vamos para o que disse Gui, abre aspas. Está mais do que decidido. Quero você no Vasco, tio Davi Luiz. Te espero ansiosamente, fecha aspas, escreveu o menino com uma foto abraçado com o jogador, né? Beijo, um abraço para você, Gui. Você é uma graça, você é maravilhoso, né? Mudando aqui de assunto, né? De saída do Flamengo, em 2025, Marcos Braz é favorito para assumir cargo de secretário de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro. Rafael Pisciani, do MDB, né, deixará o cargo e o governador fluminense Cláudio Castro, do PL, negocia a secretaria para o próprio partido. Com isso, o presidente do PL no Rio, Altinei Cortes, prepara a indicação de Marcos Braz, de formação de Léo José, do Coluna do Fla, né? Mudando aqui de assunto, vamos falar sobre o novo mandatário do Flamengo. BAP aponta o maior desafio para o Flamengo e projeta um mundo novo no futebol brasileiro. Abre aspas para o que ele disse. Podemos ter surpresas. É isso aí, ó. O
Flamengo disputará pelo menos 6 campeonatos em 2025, ou seja, quase 80 jogos. Portanto, o calendário estará inchado na próxima temporada. E por conta do grande número de jogos, o presidente eleito do Mengão, Luiz Eduardo Batista, revelou que o maior desafio do clube é se adaptar à rotina pesada de partidas com a ajuda da ciência e da tecnologia. Cara, eu ouço isso aqui, da ciência, me dá até um frio na espinha que me lembra muito Tite. Tite usou muito a ciência no seu comando à frente do Flamengo e esqueceu a matemática, que é o mais importante para o futebol, a soma de pontos. Poupando jogadores quando não era para poupar, colocando jogadores quando não era para colocar. O exemplo foi o final do Campeonato Carioca, a partida já decidida. Ele colocou o time titular e na Libertadores da América preservou alguns jogadores dizendo que a ciência fala, o campo fala. Cara, Babi, pega leve. Ei, já teve um exemplo aí com o Tite, cara. A ciência não está funcionando tanto assim dentro do Flamengo, não. Pensa mais na matemática. A soma de pontos, que para mim é o mais importante nesse momento, né? Bom, então, seguindo aqui com as informações, né? Além disso, na visão do dirigente, o futebol brasileiro pode ter surpresa, caso os favoritos não se ajustem às necessidades. Vou trazer apenas um trecho aqui do que ele falou à Band Esporte. O restante da matéria está na nossa página no Facebook, a Maurício Paula Santos. Vamos lá? Abre aspas para o que disse BAP. As comissões técnicas gostam de trabalhar com 25 atletas. É mais fácil dar treino, mas agora tem que ter um terceiro time, com treinos mais longos. As viagens são com mais gente. Vai ter mudança que vai afetar a todos nós. E com o Flamengo não vai ser diferente. Ainda mais com o Flamengo, que pretende ganhar tudo este ano, né? E o nosso hino diz vencer, vencer, vencer. Entendo que esse tipo de mudança é uma adaptação que quem está no futebol vai ter que sofrer. Qual é a boa notícia? Isso vale para o Flamengo, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Fluminense, para todo mundo. Fecha aspas, disse BAP, né? Como eu falei em entrevista ao Band Esporte. Mas antes da ciência, BAP, pensa na matemática, né? Mudando aqui de assunto, Flamengo e Wesley definem venda de 191 milhões de reais para a Europa somente em julho, depois do Super Mundial de Clube, que o Flamengo entende que o atleta pode supervalorizar com boas atuações no Mundial da FIFA de 2025, né? Então, seguindo aqui, existe um consenso de que as conversas devem começar pelo menos por 25 milhões de euros, ou seja, 159 milhões e 900 mil reais, ou 30 milhões de euros, 191 milhões e 700 mil reais. O rubro-negro, né, esse ano renovou o contrato do lateral direito até o fim de 2028 e comprou mais 20% dos direitos econômicos do atleta, passando a ser detentor de 90% dos direitos econômicos do Wesley. Esse consenso foi entre o novo departamento de futebol do clube e os empresários do atleta, que entendem que uma venda no meio do ano pode ser fechada por valores bem mais superiores. O atleta pode se valorizar pela disputa do Super Mundial de Clubes, como eu acabei de frisar no começo da matéria, né? Então, essa venda de Wesley aí para o exterior pode superar a venda de Vinícius Júnior, ser a maior venda da história do Flamengo no momento, né? Vamos ver como é que o Wesley vai se portar aí no Super Mundial de Clubes, como vai ser a atuação dele. Vai depender muito dessas atuações. O Wesley tem investido pesado na sua carreira e pode aí ajudar muito o Flamengo financeiramente, né? Bom, mudando aqui de assunto, antigo desejo do Flamengo, Gonzalo Montiel pode fechar com outro clube brasileiro. O lateral é campeão do mundo com a Argentina, mas não vem tendo muitas oportunidades em campo pelo Sevilha da Espanha. De acordo com o jornalista Arnaldo Ribeiro, o lateral Gonzalo Montiel foi oferecido ao São Paulo. E com isso, o tricolor aceita negociar o lateral e pode ser mais um reforço no time paulista. O jogador foi titular na Argentina na última Copa do Mundo de 2022 e foi campeão, né? Meus queridos. Bom, seguindo aqui falando de saídas de jogadores, né? Léo Pereira no Boca Júnior. Empresário quebra o silêncio sobre possível saída do zagueiro do Flamengo.
O Léo Pereira foi notícia na Argentina. A imprensa do país vizinho informou que o Boca Juniors da Argentina deseja a contratação do camisa 4 do Flamengo. No entanto, de acordo com os representantes do atleta, não há conversas em andamento com o clube de Buenos Aires, ou seja, especulações. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o empresário de Léo Pereira, Ricardo Scheidt, negou qualquer negociação para uma transferência ao Boca Juniors. O zagueiro tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 e só sairá do rubro-negro para a Europa. A informação do desejo do clube argentino e do jornalista Leandro Aguilera, ou seja, é um desejo deles. Foi comentado nos bastidores e Leandro Aguilera, o repórter argentino, colocou como se já tivesse alguma negociação em andamento. Na metade do ano passado, o Flamengo recusou uma proposta de 58 milhões do Al Nassr da Arábia Saudita, time de Cristiano Ronaldo, por Léo Pereira. Ou seja, o Boca Juniors teria que desembolsar um valor fora da realidade do futebol argentino no momento. Importante ressaltar que o país vive uma crise financeira que impacta nas equipes locais. O Brasil dominou a Libertadores da América porque a Argentina não está conseguindo fazer grande investimento em jogadores devido à situação financeira que vive o país, Mudando aqui de assunto, Vitor Roque entra na mira do Palmeiras e Flamengo sondou o jogador. Procurado pelo Flamengo nos últimos meses, o atacante Vitor Roque e o Palmeiras iniciaram conversas para uma possível negociação. Segundo o jornalista Diogo Firmino, o time paulista sinalizou com uma possível oferta de 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais. O jogador pertence ao Barcelona e foi contratado pelo Atlético Paranaense por 40 milhões de euros, mas está emprestado para o Real Betis, onde tem sido titular e com 6 gols marcados em 23 partidas na temporada. Um atacante, 23 partidas, e apenas 6 gols, está muito abaixo, que ele vá realmente lá para o Palmeiras e não para o Flamengo. A gente precisa de um centroavante goleador, Assim, nesses moldes a gente fica com o Carlinhos, Mudando aqui de assunto para fechar essa matéria, polêmica com o Matheus Gonçalves mais uma vez, rapaz. Esse garoto é representante da década de 80 e de 90 do futebol brasileiro, Flamengo esse ano vai ganhar tudo se continuar nesse ritmo. Matheus Gonçalves, jovem atacante do Flamengo, se envolveu em mais um episódio inusitado na madrugada do último sábado, dia 21. Agora o jogador de 19 anos voltou a vacilar e deixou ser gravado num quarto de motel. Informação aí do portal do Léo Dias, que teve acesso aos áudios e divulgou um pedido curioso para a amante Amanda Basto, sua acompanhante nesse dia no motel. Vamos lá para o áudio de Matheus Gonçalves. Abre aspas para o que ele disse para a menina. Tenta não vir de salto, porque você é grandona. Se vir de salto, tu me passa. Fecha aspas, pediu ao atleta. Isso aí. A menina depois, a Amanda Basto, alegou que não sabia que ele tinha namorada. A namorada dele, inclusive, postou fotos com ele, vídeo no TikTok. Já perdoou a outra traição. Isso aqui não tem nada a ver com futebol, é só para poder aqui dar uma amenizada no clima, para poder relaxar, para poder brincar um pouquinho. Mas o garoto tá certo, 19 anos, tá com dinheiro, é solteiro. Então, entre aspas, ele tem a namorada, tem que respeitar a namorada dele, mas é bem representante aí daqueles atletas Renato Gaúcho, Romário, Túlio Maravilha, essa galera aí que botava para quebrar na década de 80 e 90. Meus queridos, uma excelente segunda-feira para vocês, que Deus, Papai do Céu, abençoe a vida de vocês rica e abundantemente, tá? Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!